Soterópolis volta a falar sobre o período em que o candomblé na Bahia era caso de polícia. Só na segunda metade do século XX, o povo de santo da Bahia vai conquistar a liberdade de culto de fato. Livre da repressão policial com a criação do Conselho Africano da Bahia, na ocasião do 2º Congresso Afro-Brasileiro em 1937, com o apoio de diversos intelectuais baianos, a repressão foi diminuindo nos terreiros. Em janeiro de 1976, a Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro remete carta ao então governador Roberto Santos, que aos 15 dias daquele mês decretou a Lei Estadual 25095, liberando os terreiros de apresentar licença policial para a prática da liturgia. O importante era que não se obrigasse as casas de culto de origem africana a uma inscrição na polícia, como vinha sendo até aquele tempo e ao longo de muitas décadas. São fartas as lembranças e relatos orais da época em que os terreiros da Bahia eram invadidos pela polícia. No entanto, a documentação que comprova os abusos é escassa. A documentação hoje, referente à repressão às religiões de matriz africana no Arquivo Público do Estado da Bahia, ela encontra-se ainda a catalogar. O maior repositório de documentos se refere ao século XIX, mas no século XX a gente tem muitos processos que tratam, inclusive os processos da Delegacia de Jogos e Costumes. No Arquivo Público do Estado da Bahia, os processos crimes, eles relatam essa repressão e você tem também no setor republicano relatórios médicos do Hospital Juliano Moreira, onde você, fazendo o cruzamento dessas informações, você verifica que muitas dessas pessoas elas eram remetidas ao Juliano Moreira como loucas e alienadas por serem do candomblé. Então elas eram tratadas nesses hospitais de custódia que era o Juliano Moreira. Isso tudo está retratado nessa documentação do Arquivo Público do Estado da Bahia. O livro do professor João José Reis, ele traz em seu primeiro capítulo a história dessa repressão policial aqui na Bahia no século XIX, que o livro Domingos Sodré, um sacerdote africano na Bahia. Ele traz um elencado de diversas fontes. Os relatórios de polícia que o João traz aqui são ricos em informações, são trocas de correspondências entre as diversas instâncias da polícia. Outra lacuna referente ao período diz respeito aos objetos sagrados, muitos deles desapareceram. O terreiro tinha uma coroa, não tem porque foi reconstruída, que era a coroa de Baine, que é um dos orixás principais da casa, que está relacionado a Xangô. Então essa coroa foi retirada e presa e mantida sobre custódia na polícia, mas nunca foi devolvida aos terreiros os seus objetos. Não se sabe a origem das peças. Se é que havia essa documentação, sumiram com elas. Sumiram por uma razão muito simples, porque não se queria devolver o que era fruto de roubo. Houve receptação de furto, porque aquilo foi furto. Já era garantida pela Constituição no tempo a liberdade de culto. No entanto, a polícia entrava nos terreiros, a cavalaria entrava, espancava as pessoas, obrigava a desfilar com seus objetos sagrados na cabeça, para passar por ridículo. Depois disso, isso era levado como prova de crime. Agora, o crime era de quem fazia essa repressão, porque era questão de liberdade mais elementar, mais fundamental. No Museu Estácio de Lima, também conhecido como Museu Nina Rodrigues, os objetos sagrados do candomblé eram expostos ao lado de armas, objetos do cangaço, deformações humanas, uma situação que causava indignação, tanto do povo de santo quanto dos estudiosos. Isso era uma mensagem racista. Estava se dizendo que, assim como há deformações da natureza, assim como há desvio da sociedade, há esse desvio cultural. Isso está nos textos de Nina Rodrigues, dos seus seguidores da direita, como Estácio de Lima. Era um discurso
cruelmente racista, brutal, bestial, e a gente pagava, porque isso era com recurso público, para que se fizesse um museu que ensinava racismo. Crianças enchiam ônibus, as professoras enchiam o ônibus de crianças para mostrar essas coisas. Só recentemente, o acervo do culto afro foi transferido para o Museu Mafro, ligado à Universidade Federal da Bahia. Essas peças elas vieram aqui para o museu em 2010, ainda na gestão do professor Marcelo Cunha, e elas estão aqui por um termo de empréstimo, né, juntamente com o governo do estado. Neste momento, as peças já se encontram devidamente higienizadas, documentadas e estão passando por processo de pesquisa em vários projetos. O museu vai ficar com essas peças por 10 anos, já se passaram 2, então a gente tem 8 anos ainda para cuidar dessas peças. Elas estão assim, a ponto de serem expostas, faltando assim um pouco mais de pesquisa por conta da falta de documentação de origem, né? Então assim, a gente não consegue identificar ainda de onde vieram aquelas peças. Na última parte dessa reportagem especial, vamos falar sobre a situação atual nos terreiros da Bahia.